Bom dia! Começa agora a edição desta quarta-feira do Bom Dia Baixada. Ficamos juntos até às 9 horas da manhã. Hoje é dia de Bom Dia Saúde e vamos falar sobre autismo. Para esclarecer diversas dúvidas, recebemos o médico neuropediatra Tiago Leal. Doutor Tiago, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Obrigado, Nathalie. Bom dia a todos. E também a psicóloga Tatiana Lopes. Tatiana, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito bom dia. Obrigada pelo espaço que vocês estão oferecendo, para que a gente consiga divulgar um pouquinho mais de informação a respeito do TEA. Que é um transtorno, não é uma doença? Não é uma doença. É uma doença e não é um transtorno? Pelo contrário, é um transtorno, não é uma doença. Não é uma doença. Isso. E muita gente confunde isso, né? A gente diz que doença tem começo, meio e fim. Catapora é uma doença, gripe é uma doença. O TEA, né, é o transtorno do espectro autista, é um transtorno do desenvolvimento. E a partir de agora, você também pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para os nossos convidados, através do nosso WhatsApp, que é o 13 98877 9496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos também simultaneamente ao vivo. Doutor Tiago, essa diferença entre transtorno e doença já é mais clara para a sociedade em geral ou ainda não? Infelizmente, para a sociedade, não, né? As pessoas confundem muito, né? Acreditam que isso seja classificado como uma doença, né? Mas como a Tatiana falou, é um transtorno, né? E hoje a gente vê mais até como uma síndrome. Por quê? Porque existem vários sinais e sintomas clínicos que o paciente apresenta que não dá para definir numa doença ou somente num transtorno, por causa da variedade enorme de sinais e sintomas. Então a gente está interpretando hoje mais como uma síndrome. O que é o TEA? O TEA, né, é o transtorno do espectro autista, né, que é vamos dizer assim, uma nova classificação do que se entendia como o autismo, né? Porque hoje a gente tem o autismo, o transtorno do espectro autista e o Asperger, até que está querendo se parar de falar o Asperger dentro desse tipo de classificação, né? Mas na verdade o transtorno ele é focado muito na fala, né, na parte da linguagem, na parte de comportamento e na parte de interação social. Qual é a diferença do autismo para o Asperger? Boa pergunta. O Asperger, ele tem características semelhantes ao do autista, né, comportamentos repetitivos, uma dificuldade de interação social, às vezes não tão grande quanto o autista, mas ele tem em termos de inteligência e de cognição, isso é melhor. Né? Por quê? Porque ele tem alguns interesses e ele consegue ser bom nesses interesses. Por exemplo, ele pode aprender sobre bandeiras, né? Saber todas as bandeiras, sobre todos os times de futebol ou dos países. Mas, porém, às vezes isso não é um conceito tão útil para ele no dia a dia. Sim. Então, ele tem uma inteligência muito voltada para o interesse dele, não para aquilo que às vezes ele precisa. Por isso que é tão importante a socialização. Sim. Nesses casos. Sim, porque ele tem uma dificuldade de socializar. O Asperger também. Doutora Tatiana, o doutor Tiago falou dificuldade de fala, dificuldade de comportamento, dificuldade de interação. Como que é o trabalho da psicóloga nesse processo todo? Porque certamente é um dos pilares multidisciplinar que precisa ser adotado no tratamento do transtorno, da síndrome, e que de fato pode fazer toda a diferença, né? Ah, com certeza. Então vamos lá, vamos pensar que dentro da nossa linha do desenvolvimento humano típico, nós temos certas habilidades que nós precisamos atingir conforme a idade que a gente vai, né, progredindo. Quando nós temos um desenvolvimento neuroatípico, nós vamos dentro da psicologia, e hoje a gente já nem fala tanto só em multidisciplinar, a gente fala bastante no interdisciplinar, que é a junção das áreas, né, que é um facilitador do processo de estímulo e desenvolvimento. Então, nós vamos percebendo, dentro da linha do desenvolvimento atípico, quais são as habilidades que nós precisamos desenvolver. Aí o doutor citou, né, a comunicação e a linguagem, a interação social e o comportamento, e nós vamos tentando estimular, na verdade, para que a gente chegue o máximo compatível possível com o desenvolvimento típico. No trabalho da psicóloga, nesse sentido de chegar ao máximo do que é possível, hoje, quando a gente fala de pessoas diagnosticadas com TEA, existe muita diferença ainda do que uma pessoa dita, entre aspas, normal consegue atingir uma pessoa com TEA? Então, quando a gente fala do TEA, o termo que a gente utiliza é um espectro.
Então, vamos entender que dentro de todas as questões da saúde mental, o TEA é o mais complexo. Quando a gente diz no espectro, significa que nós não temos um autista igual ao outro autista, jamais. Um tratamento vai ser sempre diferente. Exatamente, bem individualizado. Então, temos questões muito importantes dentro desse sistema. Um plano individual de atendimento, né? Hoje nós temos a ciência ABA, que é a ciência aí mais fidedigna aí de resultados de desenvolvimento dentro do espectro. No que se baseia a ciência ABA? Então, quando nós falamos sobre análise do comportamento aplicado, né, nós entendemos qual é a função daquele comportamento emitido, agimos no antecedente ou na consequência, modelando e modulando essas respostas de comportamento. E as respostas os resultados têm se apresentado satisfatórios? São os mais eficazes, a gente tem aí um progresso muito feliz. Que coisa boa. Doutor Tiago, sintomas. Muitos pais, geralmente o espectro autista, ele é diagnosticado na infância, ou pelo menos deve ser para que o tratamento seja continuado e essa criança cresça com maior qualidade de desenvolvimento. Quais são os sintomas que os pais precisam estar atentos e não neuróticos? Porque cada criança é uma criança Sim. e tem seu tempo de desenvolvimento. Uns andam com 10 meses, outros andam depois de um ano, uns falam antes de um ano, outros falam depois de um ano e meio. E isso causa uma angústia muito Sim. grande, principalmente nos pais de primeira viagem. Sim. Por isso que o importante sempre é que a criança seja acompanhada desde que saia da maternidade, né, ou seja, nas primeiras semanas de vida, com um pediatra. E o ideal, o mesmo pediatra, para poder ele identificar e tirar essas dúvidas que vão acontecer, que acontecem com todo mundo, né? Você tem alguns sintomas que não são diagnósticos, mas fazem ter uma suspeita. Por exemplo, um bebezinho de 6 meses, eu consigo fazer um diagnóstico? Não, mas eu consigo suspeitar. Por exemplo, às vezes algumas mães falam assim, quando eu dava de mamar, ele não olhava muito nos meus olhos. É uma suspeita. Não é um sinal, ele tem autismo já com 6 meses. Não, mas é uma coisa que tem que ser conversada com o pediatra, ficar atento aos marcos do desenvolvimento, né? Se ele vai sentar, se ele vai falar na época certa, se ele vai andar na época certa, para poder isso já ser identificado o mais precoce possível, para poder ser encaminhado para fazer uma estimulação, uma intervenção com psicóloga, com fono, terapia ocupacional, tudo. Agora, por exemplo, um atraso para falar, né? É claro que, como você falou, tem algumas crianças que com 1 ano estão falando, tem criança que vai falar às vezes com 2 anos. Sim. E isso não obrigatoriamente está relacionado com o autismo, mas é uma coisa que tem que ficar bem atento. Então, às vezes, o pouco contato visual, às vezes tem um barulho em casa, a criança não olha muito para o barulho, ou é chamado o nome, às vezes ela não olha. Então, é uma coisa que começa a suspeitar e aí tem que o pediatra ver e encaminhar para fazer uma intervenção. Ou já ir para o neuropediatra ou psiquiatra infantil, ou já para uma equipe multidisciplinar para fazer uma avaliação completa e começar um tratamento. A família. Como tratar desta família? Porque geralmente, especialmente quando é o primeiro filho, essa gravidez vem recheada de muitas expectativas, né? E todo pai, todos aqui somos pais, queremos o melhor para os nossos filhos. Como tratar dessa família que chega pós um diagnóstico de TEA? Com acolhimento, empoderamento e informação. Então, vamos entender que o TEA, né, o autismo, ele não tem um quadro sintomático físico. Diferente, né? por exemplo, da síndrome de Down. Exatamente. Então, a síndrome de Down, você percebe uma puxada no olhar, né, o olho é diferenciado, nós temos os membros encurtados, normalmente cardiopata, mas nós temos uma questão física Sim. evidente. O autismo não. Então, socialmente, essa inclusão ainda é muito complicada, porque é confundida com birra, é confundida com falta de educação, a mãe ainda é muito culpabilizada nesse processo. Então, quando a família chega para a gente, por exemplo, ela chega buscando esse acolhimento e ela chega muito desprovida da informação. Então, o que nós fazemos é o não julgar da família, empoderar a família com informação para que ela possa, dentro de todos os ambientes sociais, conseguir se colocar de maneira saudável a preservar essa criança e preservar aí a qualidade de vida. Quando pacientes chegam na sua clínica, doutor, numa consulta e essa criança, ela tem o diagnóstico de TEA, como é dar esse diagnóstico? Como os pais recebem? Já recebem com uma tranquilidade maior do que no passado, que certamente era uma coisa muito mais assustadora? Olha, é um diagnóstico difícil da gente dar, de você falar sobre o assunto, de explicar por quê. Primeiro que, como todo brasileiro, o ser humano, a gente gosta de ver, palpar, né? Então,
quando você tem um exame e fala positivo ou negativo, você assimila mais fácil, né? Você viu, ó, tá, o papel está falando que tem tal coisa. Tem que Exatamente. tratar, pronto. Quando você explica isso e você não tem um exame complementar que te ajude, fica um pouco mais difícil, porque fica difícil da outra pessoa entender e assimilar isso, ainda mais quando é no próprio filho, né? Então é muito difícil. Então hoje, eu diria que com a informação, não que está mais fácil, mas está menos difícil de buscar o atendimento, então ele está aceitando um pouco mais fácil, né? Um pouco menos difícil, falando português, claro. Porque a vida, como eu estou dizendo, é uma coisa muito difícil. O dia a dia não é essa coisa de tudo azul, tudo flores, não. É difícil. Inclusão não é fácil, dia a dia para ir num shopping, para ir numa praia não é fácil. Então, é muito complicado a vida dessa família. E precisa muito do apoio da equipe multidisciplinar, de psicólogo, tudo para poder levar em frente esse tratamento que é muito a longo prazo. Essa criança diagnosticada com o transtorno, ela precisa sair de casa? A família precisa entender que ela não pode ficar fechadinha dentro daquelas 4 paredes? É essencial que essa mãe e esse pai tenham coragem, mesmo que num primeiro momento de serem alvos daqueles olhares que sim. julgam. E isso você consegue passar para essa família que procura o atendimento, Tatiana? Como é que você passa isso para essa família? Primeiro vamos entender que toda criança, independente de ser neurotípica ou neuroatípica, ela tem a necessidade do contato social, porque toda criança só desenvolve a partir do momento que ela é estimulada. Então, a partir daí que a gente, começa a empoderar, por isso o tema, empoderar essa família para que eles se sintam seguros, informar essa família a respeito do processo de desenvolvimento, para que se entenda que, apesar de muito complexo, seja em especial a questão da interação social, nós vamos ter, dependendo do quadro, algumas respostas mais inadequadas de comportamento. É importante entender que dentro do estímulo que a criança vai recebendo, ela vai evoluindo, então é complexo no primeiro momento. A gente sempre cita, a gente vai ter uma semana muito difícil de transtorno para um ano de céu. Então, quanto maior for o estímulo, mais fácil, mais pertinente é o processo de desenvolvimento. Eu converso com algumas mães, doutor Tiago, que têm filhos com TEA, e é muito comum eu ouvir elas dizerem assim, se eu não faço o que ele quer, é o estopim para uma crise. Por que isso acontece? Por quê? Porque no entendimento da criança, como boa parte das crianças, né? Ela está crescendo, ela está se entendendo como pessoa, então ela tem as vontades, então ela acha que a vontade dela é absoluta, então ela vai fazer aquilo que ela acha. A criança com TEA, ele tem comportamentos repetitivos e restritivos, né? Então, o que ele entende, de uma certa maneira, que é o certo, ele quer pegar aquele brinquedo. Então, ele entende que ele tem que pegar aquele brinquedo ou atravessar a rua, ou ir no shopping, ou ir não sei aonde. Então, ele entende que isso está certo, então ele quer fazer. E é difícil ele ser contrariado. É difícil você mudar a rotina dele, porque ele tem uma dificuldade de aceitar quando isso é mudado. Então, se ele foi falado para ele, olha, fulano, você vai na escola e da escola você vai para casa da vovó e depois vai voltar para casa. Se isso for mudado o caminho, algumas crianças não conseguem ir, ela trava. E aí dá a impressão de quem está olhando de fora que é uma birra. Por quê? Porque ele está sendo contrário. Então ele vai chorar, ele vai ficar irritado, ele vai gritar, vai se jogar no chão. Então isso é a dificuldade. E por isso a dificuldade que tem de sair de casa. Quando vai para os compromissos do dia a dia, a terapia, a escola e tal, vai. Agora, para ir num shopping, numa festa, não consegue, muitas famílias não conseguem. E aí esse trabalho é fundamental para poder ela ter isso. E às vezes a mãe fala assim, eu não vou porque vai ter barulho, vai acontecer, vai dar tudo errado. Aí é que acontece o contrário. E dá tudo quando certo. Ela vai, dá tudo certo. Aí quando ela pensa que não vai, aí dá tudo errado em casa. Em casa. Recentemente a gente teve um caso, inclusive, que ganhou as redes sociais, de um menininho que queria assistir o filme Procurando Dory. E ele queria assistir na plataforma streaming do Netflix. E o Netflix tinha tirado aquele filme por uma questão interna. E uma pessoa viu aquele post no meio de um monte de comentários e sugestões não faltaram àquela mãe, do tipo, grava pelo YouTube e passa para o menino assistir. E uma pessoa, um programador, produziu a mesma tela do Netflix e aquela criança conseguiu seguir aquela rotina sem estresse, sem essa quebra. No caso do autista, como o doutor Tiago muito bem colocou,
toda criança, quando se descobre, acha que ela tem que fazer valer suas vontades. No caso do autista, como trabalhar essa noção de limites? Então, primeiro a gente está falando de habilidades novamente. Então, o autista ele vai ter uma dificuldade maior na tolerância à frustração. Tolerância à frustração é uma habilidade do desenvolvimento. Sim. Então, vamos entender, isso vai dar até nome de novela, mas vamos entender que dentro do autismo não existe nada maior do que a força do querer. Né? Então, nós temos uma força motivadora e o autista ele tende a executar com mais facilidade aquilo que lhe faz sentido. Então, tem uma baixa tolerância à frustração e uma necessidade de manter rotina, conforme o doutor falou. Vamos entender assim, dentro do autismo, eu tenho normalmente um cérebro hiperestimulado. Então, é um cérebro que já constantemente recebe um monte de informações. O que ele faz? Ele precisa de ferramentas externas que consiga regular esse sistema. É como se fosse uma ansiedade exacerbada o tempo todo. Exatamente. Então, o que o cérebro produz? Ele produz ferramentas externas. O movimento estereotipado, nós entendemos que é uma ferramenta externa de estabilizar um pouco essa sensação de hiperestimulação. A construção da rotina é o cérebro um pouco mais amadurecido, utilizando uma outra ferramenta externa. Sim. Então, ele precisa dessa rigidez constante, conforme o doutor citou, para que ele consiga se regular. Então, quando eu chego e eu quebro demasiadamente essa rotina, essa rigidez, eu vou produzir no corpo dessa criança, desse adolescente, desse adulto, a mesma sensação física do que eu produziria com você se você fosse assaltada com uma arma na sua cabeça. Aquela sensação invasiva. Adrenalina ao extremo. Exatamente. Então, quando a gente vai pensar em quebra, né, de flexibilização da rotina, nós temos que trabalhar isso com muito cuidado e gradativamente para que não seja invasivo. Por isso que tem que ser etapa por etapa. Exato. À medida que essa criança vai crescendo, à medida que essa criança vai deixando de ser criança, pré-adolescente, vida adulta. Até por isso que a interação social, que é uma habilidade em déficit, é tão importante também. Porque eu só entendo que eu sou humano através de um outro humano para me mostrar como é que funciona. Então, quando a gente fala de regras e limites, a gente está falando sobre as regras sociais básicas. Eu preciso do outro. O Messi, ele ficou muito estigmatizado como um símbolo, né, de que é possível conviver e conviver muito bem com o autismo, que o autismo ele é um transtorno, mas ele não é aquele transtorno que impede que você se desenvolva e conquiste. Uhum. Esses exemplos positivos, eles vêm de encontro a esse novo caminho e ajudam, doutor, quando a gente quer, por exemplo, passar um diagnóstico para um pai? Um exemplo positivo sempre vai ajudar com certeza absoluta. Agora, o Messi, especificamente falando, é muito difícil usar o exemplo do Messi, até porque não existe esse diagnóstico com ele, né? Ficou uma coisa muito cultural, porque como ele não fala muito, ele é mais isolado em relação aos outros jogadores de futebol, por exemplo, como o próprio Neymar e outros, mídia social, aquela coisa, cabelo diferente e tal. Então, como o Messi é um padrão mais fora da curva. Isso, e um talento exacerbado, assim, um cara incrível, então acabou se atribuindo essa ideia que ele possa ter o Asperger, né? Ou até a síndrome de Savant, que é uma variação raríssima com potencial enorme, né? Um cara inteligentíssimo, por exemplo. E ele tem uma habilidade fora do padrão, e acima da média, né? Um cara que é muito. Mas ele não se enquadra nisso. Mas é claro que um exemplo positivo, você ter às vezes um paciente que se acompanha, que está fazendo um bom desempenho de escola, que está socialmente muito bem, isso ajuda na hora de você dar o diagnóstico e orientar a família, com certeza absoluta. A doutora Tatiana falou das questões orgânicas que acontecem com uma criança, um adolescente, enfim, que tem a sua contrariedade invadida, né? Sim. Quando ele é contrariado pelos pais ou quando ele é contrariado pelo ambiente. O que essas descargas causam no cérebro dessa criança, doutor? Agora falando do ponto de vista clínico mesmo. Essa parte de desorganização que acontece com a criança, com o paciente, quando ele é contrariado, quando sai fora da rotina dele, é muito difícil da gente imaginar como isso acontece lá dentro do cérebro, porque a gente não tem como medir isso. Mas é uma desorganização e às vezes a gente pensa assim, porque mudou uma rotina muito grande, mas às vezes um detalhe que muda dentro de casa, às vezes um móvel, às vezes a funcionária que vai em casa, qualquer coisinha que sai fora da linha, um pontinho que sai, isso já é possível dar uma desorganização muito grande para a criança, ou para o paciente, ou adolescente até, porque ele está entendendo que aquilo é imaculado, não pode ser mexido.
E é sempre daquele jeito. Então isso muda de um jeito que ele se organiza, as estereotipias acabam aparecendo cada vez mais, coisas que estavam controladas, sintomas que estavam controlados, às vezes podem voltar. E isso é uma eles desorganização. voltam com uma intensidade maior? Pode voltar com uma intensidade Pode maior. voltar. Por exemplo, às vezes tem uma criança que ela, no começo, ela andava na ponta do pé, que é um sintoma, né? Aí ele estabilizou, está lá há 1 ano, nunca mais andou na ponta do pé nada. De repente, mudou um amiguinho da sala, mudou a professora, mudou a escola, mudou a roupa dele de uniforme, pum, desencadeia de novo uma mania que estava controlada, o andar na ponta do pé. Ou, como a gente falou, às vezes ele está muito feliz, veio uma estereotipia de, por exemplo, que ele pula e balança o bracinho, né? O flap, fica balançando o bracinho, que ele está o quê? Isso é ruim? Não é a melhor coisa que aconteça, mas às vezes ele precisa disso durante um tempo para se reorganizar, se sentir bem de novo para poder fazer as coisas que ele fez. Retomar a segurança. Sim, sim, se sentir seguro para poder fazer aquilo que está acontecendo. O isolamento, ele é um sintoma? Pode ser, sintoma. deve ser um sintoma a ser observado? É. Aquela criança que, por exemplo, tem outras crianças junto, mas que prefere brincar sozinha no seu cantinho com o seu brinquedo. É um sintoma. Porque, quando, por exemplo, quando vai para a escola, numa festa de aniversário, então está cheio de criança brincando. Então, o que se espera? Né? Que a criança vá junto com aquela criança da própria idade, né? Com seus pares. Sim. Que vai olhar no olho da criança, vai brincar, tal, vai bater, vai empurrar, coisa de criança. Só que a hora que ele não vai, ou ele só brinca perto, mas não com as crianças, é uma coisa que tem que ser observada. Se isso aconteceu uma vez, bem, agora aconteceu na festa, no parque de casa, uma reunião de amigos, na escola, então isso precisa ser avaliado melhor. Porque se isso está acontecendo com uma rotina frequente, toda hora, é um sintoma que pode ser relacionado ao autismo. A gente faz um rápido intervalo, no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre socialização e inserção dessa criança, especialmente nas escolas. Não saia daí, até já. Estamos de volta e abrimos espaço para as notícias que são da nossa região. O número de crianças portadoras de deficiência matriculadas em escolas regulares tem crescido em todo o país. De acordo com o Censo Escolar da Educação Básica, de 2017, o índice passou de 83,5 em 2013 para 90,9 em 2017. A maior parte dos alunos com deficiência, no entanto, não tem acesso ao atendimento educacional especializado. Aqui na região, a situação não é diferente. Mães que tentam matricular crianças portadoras de deficiência têm encontrado dificuldades e até recusa por parte de algumas escolas. Arthur tem 13 anos. Como todo adolescente, adora ficar na internet. O garoto é o xodó da mamãe Adriana, que dá todo o amor e cuidado que ele precisa. Arthur tem síndrome de Angelman. Causa algumas limitações, então uma dificuldade de aprendizado, uma deficiência intelectual, falta de equilíbrio, então muitos demoram para andar, de ter essa marcha independente, então ele anda, mas precisa de apoio, e a maior dificuldade é a fala, então eles geralmente não falam, mas possuem condições de aprender a se comunicar de outra forma. É aquela criança que é muito sorridente, algumas até sorriem muito sem motivo, né? Mas que característica é essa, né? São sempre alegres, muito saudáveis em sua maioria, alguns com alguns probleminhas de convulsão, mas no mais é uma criança que nos Estados Unidos, que pesquisam muito a síndrome dele, eles falam que é uma criança desorganizada, mas é uma criança que tem muitas possibilidades. O menino sempre estudou em escolas regulares e tudo estava bem, mas a mãe sentiu que podia contribuir mais com o desenvolvimento de Arthur. Procurou uma escola especializada para matricular o garoto. Foi quando, para a triste surpresa dela, começaram os problemas. Nessa escola especial que nós fomos, ao avaliar o Arthur e ver que ele é uma criança que tem múltiplas deficiências, que precisaria de um apoio maior, porque ele não consegue fazer muita coisa sozinho, elas recuaram e disseram que não poderiam recebê-lo, que não teriam condições de colocar uma pessoa para ficar com ele, que não teriam condições financeiras, enfim. Foi uma grande decepção, porque a escola especial... apesar de eu ter algumas ressalvas, seria a nossa esperança, assim, de que ele pudesse ser melhor estimulado.
E aí você receber essa informação de que não vai poder ficar com ele, qual escola então poderia ficar, né? Tatiane é mãe do Eric, de 8 anos, que tem paralisia cerebral leve. Ela sabe bem o que é ter o filho recusado em uma escola. Sinto mal, né? Já é rejeitada mesmo, porque a gente inclui ele, né, e no todo, né? E aí chegar na escola ter essa recusa, a gente se sente mal mesmo, excluído mesmo, né? Por que esse motivo? Qual o motivo de excluir uma criança, né? De matricular, sendo que tem vaga na escola. A gente recorreu ao Ministério Público, ao CONDEF também, uma advogada tem me assessorado. E a gente foi ao Ministério Público fazer a denúncia e estamos aguardando. Mas a gente tentou várias vezes com a escola, de forma amigável, conversar o porquê, e não tivemos sucesso, não teve retorno, não. A Adriana decidiu procurar uma escola que aceitasse o Arthur. Encontrou e hoje está feliz. Me indicaram uma outra escola que eu já conhecia um tempo atrás, ele chegou até a frequentar um pouco na época. É uma escola regular, particular, que tem um método diferenciado, chama método montessoriano, e foi recebido de braços abertos. Não importa qual a dificuldade dele, elas se mostraram muito interessadas em ajudá-lo pedagogicamente, mas também nas atividades do dia a dia. Então, por exemplo, no segundo dia já pediram para ele almoçar na escola, para elas auxiliarem, ajudarem a ensinarem ele a comer sozinho. Então, foi uma escola que acreditou nele. Hoje eu estou feliz, porque ele está numa escola, que é um local que, além da questão pedagógica, é um lugar de socialização, né? De ter o contato com outras crianças e tudo. Mas eu penso nas famílias que não tiveram essa oportunidade que eu estou tendo, que precisam de uma escola, às vezes, pública, né? Uma escola especial, e são negados esse direito aos filhos. É muito sofrido. Vamos deixar aqui uma coisa muito clara. Escola nenhuma pode se recusar a matricular uma criança que seja deficiente. Tenha ela a deficiência que tiver. Isso é contra a lei. Quando isso acontece, a orientação é uma só, como fez uma das mães mostradas na nossa reportagem. Procure o Ministério Público, faça valer o seu direito. Em menos de 24 horas, certamente, o seu filho vai estar na escola que ele deveria ter sido recebido sem nenhum tipo de problema. A nossa produção entrou em contato com as duas instituições que se recusaram a aceitar os alunos. A APAE, Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, no caso do Arthur, e o Colégio Adventista de Santos, no caso do Eric. Nenhuma delas respondeu até o fechamento desta edição. E voltamos com os nossos convidados. Hoje falamos sobre autismo no Bom Dia Saúde com o médico neuropediatra Tiago Leal e a psicóloga Tatiana Lopes. Você pode participar do nosso programa, fazer sua pergunta para os nossos convidados através do nosso WhatsApp, que é o 13 98877 9496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo. Triste, né? Ver que em pleno século XXI a gente ainda tem que noticiar casos assim, né, doutor Tiago? E eu, particularmente, vou ser sincero, até com a confissão aqui, fico muito triste em saber que uma escola como a APAE, né, que eu trabalhei lá até uns 2 anos atrás, negar uma vaga para uma criança pode negar uma vaga, né? Independente do motivo, eu acho que existem caminhos diferentes para fazer a mesma coisa, tentar chegar num acordo, e não pode negar, como você falou, Antônio, não pode, né? Ainda mais uma escola especial. Exatamente. Né? Uma escola especial que é voltada para a criança que tem uma necessidade especial. E no caso do menino mostrado, ele tem uma deficiência que a APAE, inclusive, trabalha, né? Sim. Ele tem uma síndrome de Angelman, que é uma alteração genética, que cursa com uma deficiência intelectual, na verdade um retardo mental, né? Que a escola especial é voltada para crianças, adolescentes que tenham isso como carro-chefe, vamos dizer assim, uma comorbidade, um retardo mental junto com algumas crianças com autismo têm, a paralisia cerebral, e síndromes genéticas. E a APAE, foi a APAE de Santos, né? Eu fico muito triste em ver esse tipo de matéria. Muito triste. De causar indignação, para não dizer outra coisa. Doutora Tatiana, como bem foi dito por uma das mães entrevistadas, a escola é um ambiente de socialização importante, sem dúvida nenhuma. Ainda mais quando a gente fala de inserção dessa criança
para ter contato com outras crianças, para que ela possa ser estimulada. Mas é importante também deixar muito claro para os pais que a escola é lugar de aprendizado, não único exclusivamente de socialização, né? E como a gente estava conversando, isso ficou culturalmente colocado, né, de que a criança especial, né, a pessoa com deficiência, independente de qual seja essa deficiência, eles têm uma impossibilidade, uma incapacidade de aprendizagem. E a escola seria um ambiente onde eles poderiam interagir socialmente com seus pares. Bacana, tá? A escola é um ambiente importantíssimo para o desenvolvimento, fundamental para o desenvolvimento da interação social. A gente diz que não existe estímulo melhor para a criança do que outra criança. Em especial quando a gente fala do autismo, onde uma das dificuldades é a interação com o par, né, com a criança da mesma idade. Então vamos entender que o autista ele vai ter uma facilidade maior, falando do autismo especificamente, ele vai ter uma facilidade maior no desenvolvimento da socialização com o adulto, que media a relação, ou com crianças mais novas, pelos interesses mais imaturos. A dificuldade é na relação com o par. Então, dito isso, a escola é muito importante para a interação social, sim, mas toda a criança tem possibilidade de aprender. Claro. E a escola isso é muito importante frisar, a escola é um ambiente de aprendizado. E os pais precisam ter isso também como premissa, né? A escola tem que ter isso como premissa, o corpo técnico da escola tem que ter isso como premissa e a família tem que ter isso como premissa. O autismo ele está incluído na lei do deficiente? Hoje sim. Hoje nós temos a lei da Berenice Piana, né? E isso é muito legal citar, que a Berenice Piana ela é uma mãe também. Hoje nós temos a Clínica Escola do Autista no Rio de Janeiro. Foi fundada aí pela Berenice. E todas as políticas públicas que nós temos hoje pertinentes, não só no país, mas vamos dizer internacionalmente, nos Estados Unidos, que hoje tem, né, uma possibilidade melhor, um desenvolvimento melhor em relação ao atendimento, assistência. Mesmo assim, todas as políticas públicas conquistadas foram conquistadas pelos pais, pelo grupo de pais, pela militância dos pais. Então, hoje, pela Lei Berenice Piana, nós temos a inclusão do autista, né, através de todos os direitos pertinentes à lei do deficiente. Doutor Tiago, Santos está próximo, muito próximo de inaugurar a sua clínica escola. Que bom. Né? Certamente para vocês dois isso vai ser um marco na nossa cidade. Para quem está em casa entender, qual a importância desse equipamento? É um equipamento público, né, fundamental. Por quê? Porque mais uma oportunidade de você ter um atendimento para crianças que precisam de atendimento, especialmente falando do autista, porque é uma clínica escola para o autista, né? Então é um equipamento que vai ter uma equipe multidisciplinar, né, interdisciplinar, que é o que precisa hoje para poder atender essas crianças. E um equipamento da prefeitura, público, né, que não vai ter custo para os pacientes. É fundamental, por quê? Porque às vezes a pessoa tem um convênio, ela consegue, às vezes não tão bem, mas consegue às vezes ter o atendimento que precisa. Mas no SUS é difícil, ou quase impossível. É quase impossível, né? Não só quase impossível, como a gente vai falar a questão do atendimento especializado. Sim. Então, quando a gente fala do espectro autista, mas é um psicólogo? Não, um psicólogo especializado. É um terapeuta ocupacional? Não, um terapeuta ocupacional especializado. E quando a gente fala da clínica escola, muita gente vem questionar, né, o GAD, né, que é a clínica que nós atuamos, o GAD faz parte da comissão aí, né, voltada à clínica escola. A clínica escola não é uma escola para autista, aí como o doutor bem mencionou, é uma clínica de atendimento interdisciplinar que cabe todas as áreas, com profissionais especializados, atendidos gratuitamente pela prefeitura. Então, é um projeto muito importante, desenvolvido, que vai acolher aí boa parte do espectro, porque quando a gente fala do espectro autista, hoje, né, até 2 anos atrás, nós falávamos quantitativamente de um nascimento a cada 59. Exato. Então, a cada 59 nascimentos, nós tínhamos uma criança dentro do espectro. Hoje, nós falamos que a cada 40 nascimentos, uma criança está dentro do espectro, que significa que nós temos um número maior de diagnósticos e um número maior de inclusão aí de crianças no espectro autista dentro da sociedade. Por isso que essa rede pública, ela é fundamental, né? Nós temos aí uma demanda muito grande. E dentro dessa demanda muito grande, pouquíssimas crianças, adolescentes ou adultos dentro do TEA são assistidos de maneira adequada. No caso da escola regular, muito se fala da importância da presença do mediador dentro de sala de aula. Por que essa figura é tão fundamental
para o desenvolvimento, tanto do ponto de vista de socialização, quanto do ponto de vista de aprendizado da criança? A gente volta a citar que a escola é um ambiente importantíssimo para a aprendizagem e que toda criança tem capacidade de aprender. Então, partimos dessa premissa. O mediador, ele é uma ferramenta facilitadora do processo de aprendizagem. Então, quando eu estou aí dentro do espectro, além das características básicas, né, em déficit, que normalmente está lá, voltada à comunicação e linguagem, interação social e comportamento, nós vamos ter algumas habilidades ou pré-habilidades básicas que estão em déficit que dificultam o processo de aprendizagem. Então, eu vou ter uma baixa atenção concentrada, eu vou ter uma baixa tolerância à frustração, eu vou ter um baixo contato visual, né? Eu vou ter normalmente uma hiperatividade ou uma hipoatividade desenvolvida. E esse mediador vai fazer todo esse papel de equilíbrio nesse processo Exatamente, ele é um facilitador do processo de aprendizagem. Então, ele vai acompanhar individualmente, é importante citar, porque em algumas instituições o mediador ele ainda é colocado para a sala e não para a criança. É importante que o mediador ele seja individualizado. Cada criança com TEA é uma criança. E precisa de atenção individualizada, isso é muito importante. E a escola é importante que desenvolva um plano educacional individualizado para aquela criança. Seria interessante, na verdade, que o plano educacional individualizado acontecesse para todas todos. as crianças. Exato, exatamente. Mas para a criança especial, a gente, né, para a criança com deficiência, com autismo, no caso, nós colocamos que é muito importante um plano educacional individualizado, um material adaptado, com recursos visuais importantes, né, para o processo de aprendizagem, e um mediador que facilite esse desenvolvimento e amplie a qualidade da atenção, né? Quando a gente fala de atenção concentrada, a gente pode entender assim: toda aprendizagem, como é que funciona o processo de aprendizagem? A aprendizagem é eu transformar a informação que eu recebo em memória. Para que eu transforme a informação em memória, eu tenho uma ferramenta fundamental para que isso aconteça, que é a concentração. Sem dúvida. Né? Então, eu preciso de um mediador que facilite e encaminhe esse processo para que aí sim o sistema educacional aconteça, né? A aprendizagem aconteça dentro do ambiente escolar. E é importante que esse mediador seja o mesmo, né? Não troque toda hora, né? E outra coisa, o mediador tem que ser alguém com formação para isso. Exatamente. Não como se vê no dia a dia, que é só conversar com as mães, está lá uma pessoa para cuidar da criança. Não é um cuidador. Muitas vezes é um estagiário. Exato. Né? O ideal seria que fosse um professor, né? Um professor auxiliar de sala especializado. Né? Um professor para poder ajudar o aprendizado. Que é o mínimo. O mínimo. O Bom Dia Baixada vai para mais um rápido intervalo. A gente volta em instantes. Não saia daí, até já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Hoje recebemos no Bom Dia Saúde, para falar sobre autismo, o médico neuropediatra Tiago Leal e a psicóloga Tatiana Lopes. Ainda dá tempo de você participar pelo nosso WhatsApp ou pela nossa fanpage, onde estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã. Doutor Tiago, o autismo tem cura? Não tem cura. Né? Às vezes você vê em rede social textos falando, curou, tal. Não tem cura. O autismo, o paciente é diagnosticado com certeza, certinho, com autismo, espectro autista, ele não vai ter cura. Ele vai ter controle dos sintomas, vai ter uma qualidade de vida, né? Você vai buscar uma qualidade de vida para ele a longo prazo no futuro. Você vai trabalhar com essa criança para ele ficar bem lá na frente, né? E isso baseado numa intervenção cada vez mais precoce. Quanto mais cedo, tardio é muito ruim, né? Né? Aquele paciente que você diagnosticou com 2 anos de idade, 3 anos de idade, ele começar uma intervenção, às vezes mesmo com dúvida diagnóstica, você já começar a trabalhar com ela, com a criança, lá na frente ela vai ter uma qualidade muito melhor de vida, um aprendizado de escola, vai conseguir chegar no potencial máximo dela. Agora, se você comparar com uma criança, um paciente que foi diagnosticado com 10, com 12 ou com 15 anos, por exemplo, isso fica muito mais difícil, porque você vai mudar a vida dele. Ele está há 10 anos tendo os mesmos comportamentos, as mesmas rotinas, e aí você vai fazer uma intervenção, a psicóloga vai trabalhar, vai ser muito mais difícil. A fono vai trabalhar, vai ser muito mais difícil, porque você vai mudar 10 anos de comportamento dele. Isso fica muito mais difícil, né? Como é que é a parceria do GAD com a Unimed, doutora Tatiana? Então, a Unimed ela tem desenvolvido um trabalho muito bacana, aliás, né? A respeito
tratamento com autismo, então hoje existe uma clínica da Unimed e nós atendemos alguma demanda da Unimed, nós já atendemos alguns pacientes encaminhados, porque conforme a gente citou, hoje nós temos uma demanda gigantesca, né? 1 a cada 40 nascimentos, então a instituição não comporta, né, nenhuma, nem o nosso próprio GAD comporta um número tão grande de atendidos, então a nossa parceria funciona dessa maneira, né, são encaminhados alguns pacientes e nós vamos formalizar uma parceria, e aí nós já entramos com maiores detalhes com essa formalização, mas hoje a nossa ideia de troca tem sido essa, uma troca profissional, na verdade, de informações e o atendimento da demanda encaminhada. Quando a gente tem o diagnóstico tardio, como bem colocou o Dr. Tiago, como que é o trabalho do psicólogo nesse caso? E muitas vezes o diagnóstico tardio vem por resistência da própria família, né? De buscar ou aceitar que aquela criança que cresceu, que é seu filho, tem algum problema. Na verdade, até de compreender, né, essa dinâmica do desenvolvimento. Então, normalmente, quando a gente vai falar de laudo, né, de diagnóstico, quando a criança é muito pequena ou quando está no processo de desenvolvimento, quando os pais vêm procurar e recebem o laudo, além da questão do luto mesmo, né, e da elaboração do que é essa ideia, a gente sai do achismo. Então, é uma mistura de sentimentos e de reações, porque... É alívio e apreensão ao mesmo tempo, Exatamente, né? porque já pensou o tempo que você tem ali de busca. E quando a gente fala de um laudo tardio, né, de um diagnóstico tardio, a gente vai pensando no desenvolvimento desse ser humano durante a vida. Então, nós temos alguns déficits no desenvolvimento, algumas dificuldades, né, dentro da interação, da comunicação, e que foi passando salvo no mundo, a gente diz, né? Foi passando desatento. Tem uma dificuldade, mas não é assim. Não é uma coisa tão grave. Exatamente. É só de vez em quando. E aí, de repente, nós recebemos, ou o próprio adulto autista que fala, olha, tem alguma coisa que é muito diferente comigo, eu preciso de uma atenção, preciso dar uma avaliada, ou a família que já percebendo ao longo do processo, mas não conseguia nomear essa diferença, né? Porque hoje nós temos uma divulgação a respeito do que é autismo. Antigamente, mas se eu falar daqui, e nem é muito antigamente, nem né? é Nós muito, fomos eu acho que 10 anos atrás, 10 anos. que foi ontem, nós não tínhamos uma divulgação tão aprimorada, né? E nós ainda estamos caminhando em passos de formiguinha, né? Por isso que esse espaço aqui é tão importante, para que a gente consiga divulgar melhor, informar melhor e para que, né, outras pessoas que estão dentro do espectro, outras famílias que percebam esse movimento consigam buscar um laudo diagnóstico, porque o diagnóstico nada mais é do que um norte para que a gente saiba como intervir e melhorar a qualidade de vida. Por que animais, como por exemplo cachorro e cavalo, são tidos como ferramentas no tratamento de crianças com TEA, doutor Tiago? A ecoterapia, né, o cavalo, ele é um instrumento pelo contato com o animal, pela postura que às vezes você coloca a criança montada, né, no cavalo, em termos de coordenação, de estrutura da criança, de melhorar o tônus muscular, tudo. Então isso acaba, e a criança acaba criando um vínculo com o animal e isso ajuda no tratamento. E o cachorro, que todo, né, um animal, ele sempre ajuda, né? Você vê isso, várias vezes acontece, a criança no hospital, né, tem visita do pet, o animalzinho vai lá e dá se sente bem. Não é obrigatoriamente para o autismo, mas é para a criança. Organicamente, ele traz uma sensação traz uma felicidade. Sim. Você vê, por exemplo, o Hospital Guilherme Álvaro, o tempo da palavra tinha, não sei se ainda tem, deve ter ainda, que de vez em quando vai uma moça com um cachorro e leva na enfermaria, e isso deixa a criança mais feliz, isso facilita o tratamento com antibiótico, etc., e o tratamento de estimulação. Isso ajuda com certeza absoluta. Infelizmente, pode completar. Desculpa, não, mas só pode falar completar. porque a ecoterapia é um sistema muito bacana. Sim. Né? Aliás, nós nos conhecemos Já por nos conta da conhecemos por menina isso. Isabela, exatamente. E a ecoterapia é muito bacana, como disse o Dr. Tiago, e o cavalo não é qualquer... né? O cavalo ele tem 3 andaduras, que a gente fala, o passo, o trote e o galope, não é qualquer cavalo. E quando a gente fala da andadura, o cavalo ele promove um movimento tridimensional, né? Para cima, para baixo, para um lado, para o outro, para frente, para trás, porque eu fui ecoterapeuta por muito tempo, é a minha primeira formação, pós-graduação, né? Foi em eco. E ele promove esse movimento tridimensional que é muito similar ao andar humano.
Então já é um facilitador. Você facilita. E isso, por neuroplasticidade, eu estou ensinando essa criança que andar é assim, andar é assim. E o cavalo, ele tem uma emissão de comportamento muito similar ao autista. Por isso que o autismo é muito legal. Diferente dos outros animais, o cavalo ele te ensina a se relacionar. O cachorro é muito legal, como o Dr. Tiago citou, porque ele promove, o cachorro ele busca a interação. Né? O cachorro ele vem, ele lambe, ele vai com o focinho, ele te busca para o carinho. O cavalo faz exatamente o contrário. É verdade. Né? O cavalo te ensina a se relacionar. Então, o cavalo, ele produz uma relação íntima e de respeito. Então, além de toda a questão sensorial, do toque, né, do desenvolvimento que envolve sensorialmente todo aquele ambiente, o cavalo ele te ensina a se relacionar e promove um desenvolvimento biopsicossocial, que é muito bacana. E é um assim. desenvolvimento incrível quando você vê o resultado. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu queria muito agradecer, doutor Tiago, tua participação, tua disponibilidade em estar falando sobre esse assunto e te parabenizar pelo trabalho que você, com muito amor, faz em prol dessas crianças. Eu que agradeço o convite mais uma vez. O espaço que você dá aqui é sensacional. Eu queria dar parabéns para todos que são envolvidos, por exemplo, na Clínica Escola, aqui em Santos, que é um marco, vai ser um marco na cidade, e nas outras cidades que também tem centros que ajudam. Betioga tem, Praia Grande tem também, né? Que é super importante para as crianças hoje em dia. Sem dúvida nenhuma. Doutora Tatiana, muito obrigada pela tua participação e parabéns também pela tua dedicação. Muito obrigada, a gente agradece bastante o espaço e a possibilidade aí de disseminar a informação que é tão importante para que a gente conheça o espectro. Todo o GAD vem aqui agradecer a vocês, né? Quanto mais a gente conseguir formar e empoderar essa família, a sociedade, é aí um caminho para que a gente consiga uma inclusão social de qualidade. É a nossa missão. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Eu volto amanhã com informação de qualidade, sempre de um jeito único. Durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Até amanhã. Tchau.